Todo mundo sabe que Gladiador já é quase que considerado um clássico do cinema hollywoodiano. Esse filme moldou uma geração e, convenhamos, ele está sempre presente na lista dos melhores filmes. Ou pelo menos na dos favoritos, né? Mas será que 20 e tantos anos depois, esse filme sobreviveu ao tempo? É isso que a gente vai descobrir hoje nesse comentário sobre Gladiador. Mas eu já vou te adiantar que eu acho que ele não sobreviveu tanto assim não, tá? Olha, eu tenho um certo problema com histórias que exageram no melodrama dos seus personagens, que tentam dar aquela forçada na emoção, sabe? Só que, ao mesmo tempo que isso acontece, eu também adoro filmes épicos. São filmes que te transportam para mundos grandiosos, cheios de batalhas, cheios de glórias, e assim, eu gosto pra caramba dessas ideias, sabe? E eu vou te dizer que Gladiador conseguiu entregar isso de um jeito marcante lá na época que ele foi lançado, lá nos anos 2000. Eu confesso que eu demorei a revisitar Gladiador porque eu assisti o último duelo do próprio Ridley Scott, porque as cenas de ação do último duelo já eram melhores do que eu lembro de Gladiador, só na minha memória. Então, na hora que eu revisse esse filme pra ter certeza ou não, ia ter um baque muito grande. E será que deu? Bom, eu acho que Gladiador 2 atualmente soa como uma nostalgia azedada. Logo de cara, eu posso te adiantar que a história de Gladiador brinca demais com a própria história da humanidade, sabe? A jornada de Maximus é moldada com todos os clichês possíveis de herói norte-americano. O cara humilde, tem sua fazenda, tem sua família, perde tudo e vai em busca de vingança. Pô, é quase um faroeste moderno. Eu poderia só jogar isso, mas a própria fala dele, eu sou Máximos Décimos Merídios, servo de não sei quem, filho de não sei quem, marido de uma esposa assassinada, de um filho, pai de um filho assassinado, e tudo isso realça ainda mais esse sentimento, sabe? Porque ele termina a frase falando, eu vou ter minha vingança nessa ou na próxima vida. E o problema não tá nem na finalidade histórica dessa jornada que a gente tá acompanhando, sabe? A gente tá falando de uma jornada que tá ambientada na Itália, na origem do gênero Peplum, que é o épico que a gente conhece. Mas mesmo eles criando, dando origem a algo tão incrível como é o Peplum, a produção norte-americana não consegue abraçar o que esse gênero poderia trazer para a história que é ambientada no próprio país. E aí eles têm que colocar o jeito norte-americano de fazer uma história. É cansativo e é problemático para mim, sabe? Torna isso bem difícil de acompanhar. Isso até me lembra um pouco do que o próprio Ridley Scott tentou fazer com o Napoleão dele. Até porque o próprio Napoleão tem esse tanto de liberdade criativa, mas ainda assim tentou se vender como algo fiel à própria história, sabe? Só que em Gladiador essa parte mais ficcional tá um tanto quanto escancarada e até um pouco problemática. Mas não tanto problemática quanto em Napoleão. Falando da direção do Ridley Scott, eu acredito que aqui ele tem um trabalho muito bom porque ele consegue mascarar as falhas que o próprio roteiro ou a própria história tem. A direção, tanto dele quanto a de arte, impressionam principalmente nas cenas de batalhas que tem esse tom épico, mas muito bem dirigidos. Só que com o tempo, esse estilo de filmagem para essas batalhas se tornou até um problema, eu diria. Só um dos exemplos que a gente tem pra falar disso é a câmera lenta com frame rate baixo, sabe? Era quase que padrão pra época, mas hoje em dia torna o filme um pouco mais cansativo e esquisito até de acompanhar, sabe? É como se o Ridley Scott tivesse focado mais no estilo do que na fluidez da própria ação que a gente tá tentando enxergar ali, sabe? E aí o uso desse artifício, mas também com a câmera trêmula ali, que a gente não consegue perceber, juntamente com a montagem que corta tudo muito rápido, a gente fica desnorteado em uma batalha que eu acho que não era essa a intenção que ele queria passar. Mas olha, eu não tô falando que Gladiador 2 é ruim e apenas ruim. Tem seus pontos fortes, sim. Um deles tá no carisma do Russell Crowe como o protagonista desse filme. Ele tem uma presença tão magnética que ele consegue preencher a tela todas as vezes que ele tá em cena. E é por isso, por conta desse carisma e por conta desse jeito dele, que a gente compra a jornada do Maximus sem nenhum problema. Mesmo que o roteiro não desse tanta força assim pro nosso protagonista. Mas um que sofre bastante com o roteiro é o grande vilão do filme. O Joaquin Phoenix, ganhador do Oscar com o Coringa e tal, ele já se mostrava ser um bom ator. O problema é que aqui, nesse filme, ele não tem aquela insanidade, aquela força que o próprio Cômodo mostrou ter. Só pra você ter um exemplo do que eu tô falando, a Roma, que a gente conhece, na época do Cômodos, quase virou uma colônia comodiana. Isso por conta da prepotência desse cara aqui. E é por isso que eu acho que ele precisava
ter um pouco mais de potência em tela, sabe? O Phoenix cumpre o papel perfeito ali para aquele tipo de vilão, mas ele nunca chega a ser uma ameaça grande pro Maximus, o que diminui ainda mais essa parada de vingança dele, sabe? Ele parece mais um garoto mimado que tá perdido na vida. E é por isso que eu falo que alguns problemas históricos contrapõem esse filme aqui, atrapalham esse filme aqui. E é aí que eu falo que não é só a atuação do Joaquin Phoenix. O roteiro, que se inicia muito bem, não consegue compor essa história, não consegue preencher essa história pra gente que tá assistindo, comprar ainda mais as jornadas ou as vinganças dos personagens, sabe? A vingança é sempre um bom fio condutor em filmes épicos, principalmente para personagens que estão prestes a fazer uma revolução, como é o caso do Maximus. O problema é que não se faz uma revolução sozinho, o que implica em ter personagens secundários de relevância, potentes. E esse é o maior problema aqui também. O Próximos, o Juba, o Hagen, todos sofrem com essas jornadas. Eles parecem mais personagens NPC, sabe? Que ficam no cantinho da sala esperando que você vá neles para que eles tenham alguma ação no jogo ou no filme. O único que consegue fazer alguma coisa é o Cícero, interpretado pelo Tommy Flanagan. Isso dos que estão próximos ao Maximus que tem alguma relevância na história. Por outro lado, na parte técnica, o filme já merece aplausos pra caramba. Não à toa foi indicado a muitos Oscars. A trilha sonora do Hans Zimmer continua icônica e tem um leitmotiv que me pegou pra caramba, que parece ter inspirado outras tramas de aventuras como Piratas do Caribe. Eu acho que se você reassistir, você vai pegar um pouco do que eu tô falando. Mas aqui essa trilha sonora consegue criar ou melhorar esse tom mais épico do filme, sabe? Ambientando a gente nas batalhas e tudo mais. Isso tudo enquanto a mixagem de som nos transporta diretamente para essas batalhas que a gente vê tanto em arena quanto em campos de batalha. E aí eu destaco o som das espadas, a batalha em si, e tudo isso transforma esse trabalho sonoro, tanto de trilha quanto de mixagem, em algo muito bom até os dias de hoje. Mas no fim das contas, Gladiador é um bom filme. Não chega a ser um monumento cinematográfico do Ridley Scott como a gente tinha ou como muitos ainda têm pra si. O Ridley Scott, o diretor desse filme, que tentou olhar pra trás e utilizar muito do que a gente vê nos filmes épicos de Hollywood na década de 50, mais ou menos, ele olhou demais pra trás e acabou tropeçando nos próprios clichês que o gênero apresenta. Problemas que já eram apresentados lá atrás, naquelas décadas. Ainda assim, Gladiador marcou muita gente. Mas apesar dos seus problemas e de tantas outras coisas, o filme vai continuar no imaginário da cultura pop por um bom tempo ainda. Mas o problema foi pra mim, que nessa última assistida senti saudade de algumas outras representações de filmes clássicos, sabe? Porque pra mim, naqueles filmes mais antigos, eles tinham uma preocupação maior com a história. Não só a história real, mas a história que eles estavam contando também. E aí sim a gente tinha histórias e narrativas que nos prendessem e que contavam... E é isso! Gladiador marcou época, mas pra mim ele envelheceu com muitas rugas. Esse foi o meu comentário sobre Gladiador. Eu espero muito que o segundo filme do Gladiador não siga muito nessa toada do filme original, mas eu espero também que seja um ótimo filme. Vou assistir e assim que eu assistir eu trago pra vocês o que eu achei dele também. Aqui embaixo tá passando as minhas redes sociais. Na descrição tá as redes sociais também, os links para as redes sociais, pro Letterboxd. Se você quiser também tá o link pro Pitacos do Leleco para você ler essas e outras críticas. Tem críticas de série lá também, na parte do Leleco. E eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.